Prosseguindo com nossa primeira aula, agora vamos validar como funciona o mercado e como sua empresa ou seu consultório está diretamente relacionado a todas as suas variações. Nesse primeiro momento, vamos entender o que é um mercado. O mercado é tudo, todos melhor dizendo, as pessoas que estão em determinada localidade. Então você tem o mercado brasileiro, você tem o mercado do seu estado, você tem o mercado da sua cidade, tem o mercado daquela sua micro-região, chegando até o mercado do seu bairro. O mercado em si é o conjunto de pessoas que possuem características iguais ou diferentes e que estão propícias a consumir um produto ou um serviço. Isto é o mercado. Por isso, o mercado é muito amplo. Ele tem todas as variedades de possíveis de pessoas, tanto crianças que consomem indiretamente, como idosos que já estão em um outro nível de consumo, passando pelos adultos e pelos jovens. Dessa forma, se faz muito necessário você definir seu nicho de mercado. Como você já fez uma especialização, provavelmente, ou quando você está finalizando uma faculdade, você já começa a identificar aonde você deseja trabalhar, em que segmento você deseja operar. Isso já é um princípio de que como eu posso definir o mercado. Exemplo, você está se formando em odontologia e pretende seguir a área de ortodontia. Então, você já está limitando o seu mercado. Não vai ser todos os pacientes, mas os pacientes que têm algum desvio que precise de aparelhos ortodônticos. Então, isso é uma limitação. Ainda não é o suficiente, mas já é um princípio, já é um nicho de mercado que você deseja atuar. Isso serve para psicólogos, médicos, dentistas, advogados, administradores, para todas as empresas. Nesse momento, quando você define seu nicho de mercado, você cria um funil. Esse funil serve para coletar os possíveis interessados no seu serviço ou produto. No nosso caso, serviço. Só que não consumimos todos esses possíveis clientes. Eles virão por segmentos, como idade, sexo, classe social. Só que note que há uma diminuição do funil, onde tem aquela seta ali embaixo. Nessa seta, você verifica que passará alguns desse público grande que escolhemos. Esses alguns é que vão compor a parte da clientela de sua empresa, do seu consultório. Por isso que é muito importante definir corretamente seu nicho de mercado e chegar até o funil dele, ou seja, até aquele que realmente tem interesse em consumir seu produto. Isso você ganha com menos esforço de marketing, isso você consegue otimizar mais vendas, fechar mais contratos, prestar mais serviços dentro dos próprios clientes, do que aqueles clientes que esporadicamente passam pelo seu consultório ou por sua clínica. Só que isso é um pouco mais complexo dessa forma resumida que estamos tratando aqui e por isso será devidamente esclarecido no decorrer do curso. Por isso, quando passa por aquele funil, aquelas pequenas bolinhas ali que são os nossos clientes, eles têm um fluxo interno. Primeiro, eles geram receitas, ou seja, tudo que eles consomem de serviço dentro da sua empresa é chamado de receita. Depois disso, quando você gera receita, agora você tem que começar a ter os desembolsos. Quais são os desembolsos? O principal dele se chama imposto, que é voltado para o governo e ele justifica porque da preocupação de ser um dos mais importantes, porque ele está vinculado à sua receita. Você registra a receita, tem que pagar imposto. Então isso é muito importante e o fisco é um cobrador eficiente. Então ele consegue bloquear muitas informações suas perante a órgãos de créditos, até clientes se você trabalhar com licitações. Depois vem as despesas, que já é um processo que você começa a ter a gestão do negócio em si. Então, você controlando, você tendo conhecimento de quais são suas principais despesas, você conseguirá manter o equilíbrio financeiro. E depois, subtraindo das receitas, os impostos e despesas, você tem um resultado que pode ser positivo ou negativo. Se for positivo, damos o nome de lucro. Se for negativo, damos o nome de prejuízo.
Então vamos entrar agora aqui um pouco mais detalhadamente em cada campo. Receitas. Na área de saúde, você tem geralmente dois níveis de receitas principais: plano de saúde e particular. Particular, aquele que paga diretamente, que não está vinculado a nenhum plano de saúde, por isso ele geralmente você cobra mais, porque você não segue nenhuma tabela externa e sim uma tabela interna. E o plano de saúde, que vocês têm as operadoras, as seguradoras, que achatam o preço para que elas também possam ter a margem de lucro. Qual dos dois trabalhar? O ideal é trabalhar com os dois, sendo que é necessário você identificar um nível de custo para que possa ser ajustado ao valor pago pelo plano de saúde. Então, o plano de saúde ele exige um pouco mais de capacidade de análise, e o particular que esse você precisa atrair para dentro da empresa. E isso já é um outro passo que a gente também tem que trabalhar, que não é tão simples também atrair clientes, ainda mais quando estamos com crise. O que são as permutas? É um tipo de receita? Mas ela não é financeira, ou seja, ela não gera recursos financeiros. Exemplo, eu tenho um trabalho para realizar em determinada gráfica de impressão ou de definição do layout de comunicação interno lá do seu consultório. Em vez de você pagar, você troca por um serviço. Vá no meu consultório que eu vou fazer algumas restaurações, eu vou fazer um clareamento, eu vou fazer uma consulta, eu vou fazer alguns exames laboratoriais. Então, há uma permuta. É uma forma de receita também, porque você não está tendo desembolso e você também não está tendo a receita que deveria vir, ok? Depois das receitas, vamos trabalhar com os impostos. Os impostos, eles trabalham em três níveis: municipais, estaduais e federais. Os estaduais, no caso de empresas prestadoras de serviços, não têm impacto. Por quê? Porque eles geralmente são aplicados ao comércio ou indústria. Por isso que vamos nos focar em municipais e federais. Municipais, existe o ISS, Imposto sobre Serviço. Toda vez que você presta um serviço, você tem que recolher um determinado valor, que varia de prefeitura para prefeitura, para esse órgão. E esse valor muitas vezes pode ser de 0,5% a 5%. Aí depende, como eu lhe falei, da cidade em que você trabalha. Os estaduais não se aplicam ao setor de serviços e os federais se aplicam a todo mundo. E eles têm uma variação muito grande, tá? Muito grande, desculpem. Na verdade, ele tem uma variação maior do que os outros. Ele pode ser tanto a nível de tamanho da empresa, o formato da composição acionária e também do volume de despesas que ela tem. Por isso, a gente vai abrir aqui um pouco mais. Como faz a apuração dos impostos? Ele pode ser separado em pessoa física ou pessoa jurídica. Pessoa física é aquela que não tem um CNPJ, ou seja, o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, que define você como empresa. Então, uma pessoa física é um autônomo, aquela pessoa que pode ser um funcionário de uma empresa ou prestar serviços como pessoa física. Nesse caso, a apuração de imposto dela é muito simples, é um imposto de renda e um imposto de serviços prestados, que é retido para quem paga, se for uma pessoa jurídica que lhe pagar. Então, a pessoa física ela tem o imposto de renda federal e o ISS do imposto de renda ou do imposto municipal. Já quando você se torna um empreendedor, ou seja, você abre uma empresa, você tem alguns níveis que vão variar na sua forma de tributação. O MEI, que é o microempresário individual, ele possui um valor fixo mensal, então, mas só que ele tem um limite de faturamento, que vamos ver também lá na frente. O Simples, que é uma composição simplificada de impostos, eles reúnem todos os impostos em um único meio de pagamento, e com isso facilita os pequenos empresários de entender esse processo. Mas também é importante frisar que ele não é benéfico para todas as empresas. É necessário fazer um planejamento tributário para ver qual melhor se encaixa o seu perfil da empresa. Isso também veremos no decorrer do curso, tá? E por último, o presumido e o mais utilizado pelas empresas de médio porte. Só que há uma separação clara de todos os impostos sobre faturamento: PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social e o ISS, que é o municipal. Eu coloquei nessa apresentação principal aqui os federais, porque o ISS prestou serviço no município, tem que pagar.
Esse não tem muito variação, não tem muito segredo. Dessa forma, conseguimos analisar agora exatamente a apuração de impostos. Despesas. Despesa é tudo aquilo que sai da sua empresa em troca de algo, tá? Exemplo, eu fiz uma transferência de um banco para outro, ele não é uma despesa, é uma transferência. Por quê? Porque eu não paguei ninguém, eu não fiz uma troca de alguma coisa. Então é bem interessante entender isso. Despesas, elas podem ser separadas em dois níveis, fixas e variáveis. As despesas fixas são aquelas que não têm relação nenhuma com o serviço prestado. Exemplo, o aluguel. Se você não prestar nenhum serviço naquele mês, não ganhar um centavo, você vai ter que pagar o aluguel, não vai? Então, isso é uma despesa fixa, mesmo que o valor tenha variação. Exemplo, telefone. O telefone, um mês eu paguei R$ 30, no outro mês eu paguei 100. Ele não está vinculado ao serviço que eu prestei, salvo se eu for de telemarketing, tá? Mas a gente está falando aqui da área de saúde, então ele não está vinculado ao serviço prestado em si, que é o atendimento ao cliente. Por isso que ele é uma despesa fixa, mesmo que haja variação do valor monetário. Já as despesas variáveis, ela tem relação direta com o serviço prestado. O que são elas? Comissão, por exemplo. Se eu pago para comissão, eu sou dono de empresa e pago a comissão de venda. Isso é um custo variável, é uma despesa variável. Se eu utilizo o material para fazer determinada restauração na área odontológica, por exemplo, esse material é um custo variável. Minha luva que eu uso e cada vez que eu mudo o paciente, eu retiro ela e uso uma nova, ela também é uma despesa variável. Então, não se preocupe agora se você não está conseguindo acompanhar, mas é importante você só ter a ideia inicial disso aí, porque vamos trabalhar muito no decorrer do curso sobre esse assunto. E o resultado? Esse é talvez o sonho e o pesadelo de todo empreendedor. É o final da equação. Receita menos impostos menos despesas. Se der lucro, ou seja, se for positivo, se der negativo, deu prejuízo. E isso é um conceito contábil, tá? O lucro ou prejuízo é já meramente um conceito contábil. Geralmente, as pequenas empresas utilizam o conceito de fluxo de caixa, que não está sendo colocado aqui, mas será colocado no decorrer do curso, e você vai entender por que as empresas quebram por falta de caixa e não por ausência de lucro em determinado período. Tá? Se for um período muito prolongado, o efeito é igual, mas em um curto prazo, provavelmente a empresa quebra pela falta de caixa, que vai ser analisado pelo fluxo de caixa, não pelo lucro, que é um conceito contábil. Agora é muito importante que você preste atenção aqui. Você sabia que mais de 50% das empresas não sobrevivem mais do que 2 anos? E isso decorre de alguns pontos iniciais. Primeiro, a maioria das profissões que não são da área administrativa, econômica, contábil, não tem disciplinas que abordem a gestão da empresa. E isso faz com que o profissional, quando forma, busque uma pós-graduação ou cursos especializados como este, ou qualquer, muitas vezes também, é bom se lembrar, quebrar a cabeça para achar a solução. Só que, para você ter uma noção, você precisa ter controles que você irá fazer no decorrer da sua vivência como empreendedor, acompanhar o resultado desses controles, que é principal, não adianta você ter o controle e não acompanhar, uma visão empresarial definida, que é separar a pessoa física da pessoa jurídica, isso também vamos ver no próximo módulo, e principalmente saber planejar financeiramente, contabilmente e tributariamente. Por quê? Financeiramente para geração de fluxo de caixa, contabilmente para identificação do lucro ou prejuízo. E isso é muito usado se você deseja pegar um financiamento, comprar máquinas, equipamentos. E tributário para você pagar menos impostos. Essa é um resumo do mercado e da sua empresa. Lógico, não é para você aprender tudo aqui. Por isso que vamos, no decorrer do curso, lhe ensinar cada item desse daqui para que você saia um expert
em finanças de consultórios e clínicas. Agora eu tenho um